Bom dia. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tranquilo? Alguém pode me falar aqui, ou ir pensando aqui, o que significa evangelho? Evangelho, boas novas. Evangelho significa boa nova. Boa nova de quê? Que notícia boa que é essa? É salvação. A notícia boa que é chegado a nós através do reino de Deus, sabe qual que é? É que Deus mandou o seu Filho para morrer por nossos pecados e todos os nossos pecados estão perdoados. Essa é a boa nova. E que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que aquele papel que falava que a gente era culpado foi rasgado, porque Jesus morreu em nosso lugar. Esse é o amor do nosso Pai. Enviar o próprio Filho dele. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que morresse por nós. Jesus doou a vida dele para que nós tivéssemos vida. Isso é amor demais. É muito amor envolvido, né? Aí a gente pensa, puxa vida, que amor grande, amor infinito. Quer dizer que se eu pecar, Deus vai me perdoar? É verdade. Por quê? Porque os seus pecados já foram perdoados. Então, gente, a gente tem que ter essa consciência do que Deus fez por nós, para a gente entender algumas coisas. A gente tem que ter um pouco de consciência do tamanho desse amor, do tamanho desse perdão, que é infinito. Infinito. Hoje eu quero falar sobre perdão. E para a gente entender sobre perdão, a gente tem que entender sobre o amor de Deus pela nossa vida. A gente tem que entender o quanto Deus nos ama. Deus nos perdoa de uma maneira infinita. Quer dizer então que, eu posso pecar então, já que Deus me perdoa? Não, não é assim, porque se você tiver esse pensamento é porque você nunca se converteu, nem se arrependeu de nada. Porque uma nova vida, ela leva a uma nova mudança de entendimento, ela leva a uma mudança de entendimento e leva a novas atitudes. Então, quando a gente se encontra com o amor de Deus, o nosso entendimento muda, e a partir de então as nossas atitudes mudam. A partir de então a gente começa a caminhar para um alvo onde a gente consegue identificar aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais conhecimento eu tenho do que agrada e do que não agrada a Deus. Então, a questão de pecar ou não é uma questão difícil e é uma questão simplesmente é forte, é de escolha. Porque a gente é tentado em todas as coisas, e Jesus foi tentado em todas as coisas. Então a gente tem que substituir as atitudes ruins por atitudes boas.
E a gente vai aprendendo isso ao longo da nossa vida, e se não fosse a misericórdia e o perdão de Deus, a gente estava condenado. Mas Deus nos ama, Deus nos perdoa. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se por um acaso a gente pecar, porque o pecado na nossa vida a gente tem que levar em conta que ele é um acidente de percurso. A gente não pode viver pecando e nem debaixo do pecado. Mas se por um acaso a gente pecar, a gente tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Ele nos defende. Porque quando o Pai olha para a gente e olha para a nossa iniquidade, Ele enxerga Cristo. Porque nós somos o povo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a sua igreja. Quando o Pai olha para as nossas iniquidades, vem Cristo, que é o nosso advogado, que é aquele que morreu por nós, que é aquele que nos purificou e entregou a vida por nós, e nos justifica de todo pecado. Cristo nos torna justos perante Deus. Cristo nos torna justos diante de Deus. Quando o Pai olha para nós, Ele não olha mais para as nossas iniquidades, mas Ele olha para o Espírito dEle que habita no nosso coração. Ele olha para o Espírito dEle que habita no nosso meio. Esse é o nosso Pai. Muitas vezes a gente tem uma ideia de Deus, que Deus está lá no céu com um raio na mão, só esperando a gente vacilar para Ele tacar um raio na nossa cabeça. Castigar a gente, pôr a gente de disciplina. Igual a gente faz com os outros. Deus não age com a gente igual a gente age com os outros. Porque nós agimos com os outros com falta de misericórdia. A gente age com os outros esperando a pessoa errar, esperando a pessoa tropeçar, esperando a pessoa nos ferir, para a gente condenar aquela pessoa. Para a gente jogar um raio na cabeça daquela pessoa. Imagina se a gente fosse Deus com a nossa mente e alguém fizesse alguma coisa contra você. Não, eu tacaria um raio na cabeça. Dizimava, né? Então, gente, a gente age com as pessoas muito diferente da maneira que Deus age com a gente. Mas o que Deus quer ensinar para a gente é que a gente haja com as pessoas assim como Deus age com a gente. E encarnar o Evangelho é isso. Encarnar a palavra de Deus é isso. É começar a ter o caráter de Cristo. É começar a ter características em mim, em você, em nós, que nós não tínhamos antes. É colocar em nós capacidades sobre-humanas. Por exemplo, perdão. Pedro chegou para Jesus um dia e perguntou assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? 7 vezes? É porque no Antigo Testamento, lá em Amós, fala algumas partes que Deus perdoava a nação que tinha iniquidade 3 vezes só. E aí, os judeus levaram essa tradição e acharam que a gente deveria perdoar as pessoas 3 vezes no máximo. E aí Pedro,
entendendo que Jesus perdoaria mais do que 3 vezes, Pedro chegou para Jesus e falou: ô Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? Ou seja, mais do que 3? E Jesus falou: olha, Pedro, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso dá 490 vezes. Mas o que Jesus quis falar aqui não é de matemática. Jesus quis aqui dar um ensinamento de que 70 vezes 7, se eu for perdoar uma pessoa 70 vezes 7, eu vou acabar perdoando ela infinitamente. Até perder a conta, porque eu não vou conseguir contar que eu perdoei ela 490 vezes. Você conta, você marca no caderno. 489, falta só uma, hein? Não só, depois de uma. Mas Jesus falou o seguinte: esse 490 vezes, 70 vezes 7, Jesus aqui quis dar uma ideia de uma coisa infinita. Uma coisa que não se conta. Por que Pedro perguntou isso para Jesus? Porque Jesus tinha acabado de ensinar um negócio. Jesus ensinou assim: se algum irmão fez alguma coisa contra você, você vai lá nesse irmão, senta com ele e conversa com ele. É totalmente diferente do que a gente faz. Se algum irmão erra contra a gente, sabe o que a gente faz? A gente emburra. A gente escreve textão no Facebook. Se algum irmão faz alguma coisa contra a gente, sabe o que a gente faz? A gente conta para todo mundo e difama aquele irmão e aumenta a história. E põe todo mundo contra aquela pessoa. A gente é sagaz, né? A gente é podre. É isso que a gente faz. Em vez de ir lá falar com a pessoa que fez alguma coisa contra você, que nem foi às vezes de propósito, não. A gente chega lá: ô Rome, você sabe o que o fulano fez contra mim? Você sabe o que o fulano falou contra mim? Deixa eu te contar aqui, mas eu estou te contando para você orar para a vida do irmão, tá? É só para você orar, mas eu não quero fazer fofoca nem intriga aqui. Você sabe que eu amo o irmão, então você ora, tá? Entende? Em vez de ir lá sentar com a pessoa e tratar com ela. Aí Jesus fala: olha, se a pessoa te escutar, excelente. Você resolveu o seu problema com ela, você ganhou o seu irmão. Se ele não te escutar, você chama uma pessoa para ir com você, senta junto com ela e conversa de novo. Aí conversa. Se a pessoa não aceitou ainda, se a pessoa endureceu o coração, aí você chama alguém tipo assim, mais graduado, tipo o pastor da igreja. Entende? Para conversar com a pessoa. E por aí vai. Não é possível que uma pessoa não consegue se quebrantar. Se uma pessoa dessa não se quebrantar, é porque essa pessoa, infelizmente, nunca conheceu o amor de Deus. Então, Jesus tinha acabado de dar esse ensinamento aqui. Aí Pedro falou: tá, mas e se esse irmão fizer alguma coisa contra mim? Quantas vezes eu tenho que perdoar ele? Quantas vezes eu tenho que aceitar? Jesus falou: 70 vezes 7, infinito, para sempre. Mas você tem que ir lá e conversar, tratar com o seu irmão, dialogar. Entendeu? Não vai sair aí contando para os outros, aumentando a história, emburrado, escrevendo textão no Facebook, planejando uma vingança maligna. Não. Vai, senta com a pessoa e resolve. Aquele relógio está parado, né? Tem meia hora que é 15 para meio-dia. Agora que eu vi aqui que 10h52. Até que hora que eu tenho? 1h30, né? Da tarde?
até as 2. Então Jesus contou uma história para os discípulos e para Pedro ali naquele momento. Jesus contou a seguinte história. Ele falou, olha, tinha um rei. E o rei, um dia, ele resolveu acertar todas as dívidas. Então ele chamou os devedores. E aí ele chamou um cidadão lá, que devia para o rei, tipo uns mais de 100 milhões de reais. Tipo, ele devia para o rei um prêmio da Mega Sena da virada. Entendeu? Devia muito dinheiro, muito dinheiro. E o rei falou para esse cara assim, ó, você está perdoado, sua dívida está perdoada. Ele é rei, ele manda e desmanda, se ele quiser perdoar alguém, ele perdoa. Certo? E o cara, nossa, eu fui perdoado de uma dívida da Mega Sena da virada. 100 e tantos milhões. Uau! Ele saiu e ele encontrou na rua um cara que devia 10 reais para ele. Aí ele pegou o cara pelo colarinho e falou, olha, você me paga. Eu preciso receber esses 10 reais. E prendeu o cara. Gente, o rei ficou sabendo e chamou ele. Falou, olha, não dá, né? Eu te perdoei uma dívida de 150 milhões e você não quer perdoar 10 reais da pessoa? Como é que é essa história? Vamos fazer o seguinte, vamos vender sua mulher, seus meninos, para pagar a dívida? Ou senão vamos colocar você dentro de uma prisão para ser torturado até que você pague a dívida? Puxa vida, se ele estiver na prisão, como que ele vai trabalhar para poder pagar a dívida, né? Entende? Aí Jesus falou assim, o Pai vai fazer com vocês quando vocês não perdoarem as pessoas. Nossa! Mesmo, Jesus, mesmo. Não sei se bem essa condenação que ele está falando é o inferno, o fogo do inferno. Eu acho que essa tortura que a gente sente, que Jesus fala, é o peso que a gente carrega de não perdoar. Porque isso tortura nossa alma. A gente carregar um peso, uma raiz de amargura por alguma pessoa é um fardo, é uma tortura, adoece a alma. E enquanto a gente não perdoa, a gente não é curado. Então, aqui voltando para essa parábola interessante, Deus nos perdoou uma dívida infinita. Porque nós éramos pecadores e pecadores de verdade. A gente não tinha limite no pecado, se a gente fosse entregue a nós mesmos. A gente não ia ter limite na nossa iniquidade se a gente fosse entregues a nós mesmos. Nosso destino era o inferno, era a condenação, era estar fora da presença de Deus. Deus chegou para a gente e perdoou essa dívida infinita que a gente tinha, que é a dívida do pecado. Então o nosso crédito com Deus é muito grande. O nosso crédito com Deus é infinito, porque o sangue de Jesus é muito precioso. O sangue de Jesus, ele vale infinitamente, por isso que o nosso crédito com Deus é infinito. Mas a gente não pode gastar esse crédito, porque a gente é nova criatura, a gente é nova pessoa hoje.
É aquela história que eu falei, eba, então eu posso pecar. Eba, então eu posso pegar o cartão de crédito e gastar tudo porque ele é infinito. Sem limite. É igual a zoeira. Não tem limites. Né, Holmes? Aí, o que acontece? Quando Deus perdoa o nosso pecado assim de maneira infinita e dá esse crédito para a gente, infinito, por que a gente está vivendo como se Deus devesse algum... Ai, choque. Como se Deus devesse alguma coisa para a gente, ou como se as pessoas devessem algo para nós. Esse foi ruim. Esse me assustou. Edita, por favor. Ai. Deixa eu voltar aqui. Precisa aterrar esse púlpito. Sei lá, o microfone. Onde eu estava mesmo? Eu nem sei onde eu estava. Então, a gente precisa perdoar nosso irmão. Sem limite, gente. Porque a gente age com Deus como se Deus estivesse devendo a gente. Mas o crédito que a gente tem com Deus é muito grande. Deus não deve a gente nada. Aí a gente vive a nossa vida cobrando as coisas de Deus, emburrado com Deus, sabe? Acha que a gente é merecedor de alguma coisa e fica, ai Deus, eu vou fazer jejum, que na verdade é uma greve de fome. Enquanto o Senhor não mandar minha bênção, eu não liberto o anjo. Eu vou sequestrar o anjo. Vou sequestrar o anjo, enquanto você não pagar o resgate, eu não vou deixar o anjo subir. Entende? É que às vezes a pessoa tira os textos meio fora do contexto para se relacionar com Deus. Então, gente, o nosso crédito com Deus é infinito. Isso é fato. Então, haja com Deus com gratidão. Se relacione com Deus do ponto de vista de que a gente é grato. Do ponto de vista de que Deus nos perdoou de toda a nossa iniquidade e a graça dele nos basta. Para que a gente está choramingando aí? Para que a gente está fazendo greve de fome, sequestrando o anjo? Deixa o anjo embora. Trata com Deus. Você é filho de Deus. A gente é filho de Deus. E a gente começa a relacionar com as pessoas como se as pessoas estivessem devendo a gente. Isso é falta de perdão. Isso é o fardo que a gente carrega e arrasta. Essa é a tortura da vida de quem não perdoa. É carregar um fardo. É não abrir mão do seu direito de justiça ali, se sentir injustiçado, se sentir ferido, e falar, essa pessoa não merece o meu perdão. Puxa vida. Essa pessoa não merece seu perdão? Não. Emburrado. Não merece. Você me perdoa? Não. Vou fazer textão no Facebook. Você vai ver. Cara de pudim. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, o nosso crédito com Deus é infinito. O nosso crédito é tão grande que a dívida que as pessoas têm conosco, em termos de perdão, não é nada. É R$10. R$10. A gente tem um cartão de crédito sem limite, está cobrando R$10 das pessoas. E não é a gente que paga a fatura. Sabe? É por isso que Jesus, lá na oração do Pai Nosso, fala, Senhor, perdoa os nossos pecados,
assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então Jesus está pedindo para... Gente, quem é louco de orar assim? Só aquele que tem o poder de perdoar todos os pecados. Jesus. Já pensou você orando para Deus de verdade? O pessoal ora o Pai Nosso assim, nem pensa no que está falando. É perigoso orar isso aqui. É perigoso rezar o Pai Nosso de verdade, sem esse entendimento aqui. É perigoso orar para Deus e falar: Deus, o Senhor vai me perdoar assim como eu estou perdoando as pessoas, tá bom? Esse é o nosso acordo. Né? Vai que Deus responde essa oração. Então a gente tem que ter um coração grato, a gente tem que ter um coração que perdoa. Porque Deus nos ensina isso. Deus nos ensina a amar, Deus nos ensina a perdoar. Deus nos ensina a ter misericórdia. Encarnar o Evangelho é isso. Viver o Evangelho é isso. Seguir os passos de Jesus é isso. Quando a gente não perdoa, a gente adoece. A gente adoece a alma. A gente adoece o corpo. Porque a doença fica psicossomática. Então, gente, se alguém aqui está carregando esse fardo, larga isso. Larga isso para lá. Perdão não é um sentimento que a gente tem que sentir para poder perdoar. Perdão é uma atitude, é um passo de fé. De fé. Por isso que eu falo que é sobrenatural, porque com a nossa capacidade humana, a gente é incapaz de perdoar como Cristo perdoou. Por isso que perdão é uma atitude, perdão é um passo de fé, é uma opção. Eu vou ou não vou? E perdoar não significa que a gente esqueceu do que aconteceu. Mas perdoar significa que eu deixei esse fardo, que eu vou lembrar do que aconteceu, mas eu não vou me machucar mais. Mas eu não vou olhar para a pessoa que fez algo comigo com um olhar de condenação. E me sentindo lesado e no prejuízo. Perdoar é isso. A gente pode até lembrar, a gente olha para a cicatriz, mas a gente lembra como Deus foi poderoso para agir na nossa vida, para nos dar o livramento, para cumprir a palavra dele na nossa vida. Então, meu irmão, se você for perdoar alguém, vai na fé. Larga esse fardo. Opta. Toma essa atitude. Perdão é a atitude. Amém? É só isso que eu queria falar hoje, que a gente possa refletir essa semana. Refletir isso por toda a nossa vida. Pensar no crédito que a gente tem com Deus. E pensar nas dívidas que a gente tem cobrado das pessoas. Amém?